E caiu na mão um pequeno texto que falava da existência do diário pessoal de Dom Pedro II, que ele fazia as anotações dessa passagem dele do Paraná. E quando eu li esse textozinho, também da Biblioteca Nacional, onde ele tinha uma série de memórias desse diário pessoal dele, eu percebi que as coisas não estavam batendo. Por quê? Porque Davi I não contava nada de detalhes que Dom Pedro registrou. E eu disse, mas espera, tem alguma coisa errada. O que era isso? Na verdade, era a visão de um historiador escrevendo de memória, escrevendo textos que rolavam, né, de boca a boca, e se sabe que quando o texto vai passando de boca a boca, ele vai se alterando. E aí, então, eu disse, peraí, vou fazer o cruzamento desses dados. Eu comecei a colocar no meu iPad, na época ali, o cruzamento dessas informações. Então, nós tínhamos o seguinte: historicamente, tanto meios de comunicação como alguns textos de jornais, etc., citavam que Dom Pedro tinha ido a uma meia dúzia de locais em Curitiba cumprir uma agenda pequenina, dos quais você sabe muito bem, o mais famoso foi a inauguração da Santa Casa de Misericórdia. E alguns outros textos pequenos falavam sobre o lançamento da pedra fundamental da penitenciária de Curitiba. E quando eu fui ler, eu disse, peraí, vou procurar também os jornais da época. Os jornais da época são mais fidedignos. Por quê? Porque você tem ali a matéria do dia. Então, descobri no jornal 19 de dezembro de Curitiba, deu acompanhamento a todos, vamos dizer, a grande maioria desses eventos que Dom Pedro participou. Só que quando foi novamente confrontado com o diário dele, eu disse, mas peraí, tem uma coisa errada. Então eu acabei descobrindo que Dom Pedro tinha andado muito em Curitiba. E quem anda dá passos, né? Então aquilo saltou no meu olho e disse, peraí, vamos transformar isso em passos de Dom Pedro em Curitiba. E olha, me surpreendeu, o homem era incansável. Descobri, inclusive, o caráter de Dom Pedro, um imperador que, sinceramente, nós devemos muito, nós curitibanos, não só os curitibanos, mas brasileiros em geral, né? Mas os curitibanos devem muito as realizações desse homem. Não só nessa semana que ele passou em Curitiba, mas como as decisões que ele teve que afetaram o desenvolvimento de Curitiba naqueles dias em diante. A política de imigração para preencher as colônias de imigrantes foi traçada por Dom Pedro, e até um pouco antes, o antecessor dele. Mas eu disse, puxa, que coisa maravilhosa, vamos transformar isso em uma pesquisa profunda. Aí foi onde eu acabei constatando que Dom Pedro tinha ido a 30 lugares em Curitiba em apenas 7 dias que ele passou aqui. Na verdade foram 6 dias e meio. Imagine só um homem indo a 30 locais, né? Não havia Uber, não havia carro, não havia helicóptero, mas o homem andou de ponta a ponta de Curitiba. Mais do que muitos camaristas da época, mas muito mais que grandes autoridades de Curitiba, fizeram em tempos inteiros de mandato. E isso realmente tinha que ser resgatado. E aí é onde eu acabei indo numa pesquisa muito mais profunda de jornal, revistas, de almanaques da época, para
poder descobrir cada ponto que ele registrou da sua andança, que de fato a história já não tinha se perdido. Então fui obrigado a descobrir, através dos jornais, onde era cada um desses locais. Imagina, o homem era um amante da educação, um amante da sociedade, um amante da imigração, um amante da pobreza, dos homens pobres. Quando você for ler o livro, vocês vão perceber que Dom Pedro chega num certo momento lá, dessa passagem por Curitiba, em que um determinado imigrante chega à frente dele, se ajoelha, em sinal de respeito, em sinal de submissão, e ele diz: levante-se e não se ajoelhe mais perto de mim, porque eu sou um homem igual a você. Até me emociona. Um homem que estava à frente do seu tempo. Quando, numa feira internacional na Filadélfia, foi apresentado um pequeno aparelho que se podia se comunicar à distância, que hoje é o telefone, ele não só curioso como interessado, disse: vou levar essa tecnologia para o meu país. Nisso o Brasil foi o segundo país do mundo a receber telefonia através das mãos do Pedro. Quando ele chega em Curitiba, né, a gente até conversou bastante com o Paulo sobre essa trajetória dele ali em Curitiba, né? Ele chega pela Estrada Graciosa, né, que é a entrada de Curitiba de Iraçuguera, né, ali, né? Ele entra por ali, segue toda a Estrada Graciosa e vem no cruzamento ali com que é hoje a Avenida João Alberto, né, que é mais ou menos ali na Alta da Glória, ali, agora, né? E ele segue pela Estrada Marinha, né? Na época o passeio provavelmente não estava ainda nem funcionando, não estava ainda nem projetado, ele passa ali. Então toda a subida da serra também dele é bem complexa, bem difícil, porque foi a época chuvosa também. Imagine subir com uma carruagem, com uma estrada que hoje já fica difícil, né, de você ir, mesmo calçada. Imagina na época subir aquilo lá com uma charrete, né, com uma carroça, era muito difícil. Eu tinha todo um comboio seguindo ele. Foi um período, você tem até uma ilustração no livro que é sobre Paranaguá em geral, a visita dele para Paranaguá também, que história sobreviveu foto, né? Não aparece ele, mas tem fotos dessa visita, né? Conseguiram ver algumas fotos aí. Mas de Curitiba mesmo não, tem essa subida da serra. Então imagina, você está falando do vigor dele, é incrível ver como tinha esse vigor. Além de, né, alguns falavam que ele estava fugindo dos problemas lá na capital do Império, para vir para fazer essa visita meio, né? Foi, pelo menos assim, chegou a conhecer lugares que muitos governantes nunca foram. Por exemplo, a colônia de Palmeiras, né, a cidade de Palmeiras, Castro. Quantos governantes, quantos presidentes foram para Castro? Contados eles aí. Né? Então acabou que essa visita dele tinha um aspecto de conhecer essa província que era muito recente, né, e as decepções dele. Né? Paulo mostra muito esse confronto entre o que os jornais glamorizavam, né, uma cidadezinha que era uma vila, e o que o Dom Pedro fazia. Então ele era um observador muito crítico, questões urbanas mesmo. Então ele vem, chega, os imigrantes para ele é uma paixão, porque ele sabia, né, das dificuldades que vinham, o Paulo falou ali, muito grandes, né? Você vê as fotos, muitos não tinham nenhum sapato, né? Muitos vinham de lugares da Europa piores ainda, daqui chegar para lugares piores é muito difícil, né? Você achava que ia chegar em um lugar, como dizem, lá em São Francisco, São Francisco do Sul, Santa Catarina, né? Alguns lá na Europa faziam vamos para São Francisco, eles acreditavam que era São Francisco nos Estados Unidos, até que chegavam lá na colônia Dona Francisca. Ele falou, não, enganaram a gente, chegava lá e tinha algum imigrante já novo das terras, escravizava ali os imigrantes e assim ia, né? Então,